Paulo Pimenta, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social no governo, deixou o cargo que vai ser assumido pelo publicitário e marqueteiro Sidônio Palmeira. De cara, Sidônio, que carrega no currículo grandes feitos, já defendeu mudanças na comunicação digital do governo. Eita, o que será que vem por aí? Vamos saber mais com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, Oi, caiu Pimenta? Caiu Pimenta, tá chegando aí o Palmeira. Mas a gente tem uma questão, que o que será que está vindo por aí? É uma campanha presidenciável para 2026, basicamente isso. Tem isso, né? Mas assim, também a gente tem por aí uma ação muito ineficiente, aí é uma crítica pessoal minha. Para mim, o governo Lula, ele não se comunica muito bem. A gente tem, inclusive, grandes questões, grandes feitos deste governo Lula, sim. A gente tem aí modificações um equilíbrio econômico maior, a gente tem um crescimento recorde, a gente tem aí um grupo que voltou à classe média, que saiu da pobreza, a gente tem um grupo que saiu da pobreza, da extrema pobreza, um outro grupo que saiu da pobreza e voltou para a classe média, e são feitos que em 2 anos poucas pessoas estão falando. É inegável que a gente tem aí um governo de Lula, um governo extremamente forte economicamente falando, mesmo com os 4 anos anteriores sendo anos catastróficos e também anos pandêmicos. Só por ser um ano de pandemia, no caso 3, 4 anos de pandemia, já seria muito ruim. Mas 4 anos de pandemia com um governo como o Jair Messias Bolsonaro é muito pior. Não tem nem como mensurar os feitos e, de fato, a gente vai demorar aí décadas, talvez, para reverter a quantidade de problemas que tivemos em apenas 4 anos, e que bom que foram apenas 4 anos, para a gente lembrar e não repetir mais isso. Mas, dito isso, a gente tem aí um Paulo Pimenta, que é um comunicador, mas que não conseguiu articular bem com o governo, ele não conseguiu integrar bem com o governo, e não conseguiu, inclusive, o aval do próprio presidente Lula, que já criticou a comunicação em determinados momentos com várias falhas, porque não basta você ser um bom político, nem um bom jornalista, um bom comunicador, você precisa também ter uma expertise maior, ter um pouco de malícia para esse processo, né, um processo comunicativo. E quem entra nesse lugar é o Palmeira, e o Paulo Palmeira, perdão, e o Sidônio Palmeira, ele é uma pessoa fantástica do ponto de vista de articulação política. Não só por ser baiano, eu vou puxar a sardinha aqui para a Bahia, e eu tenho muitas críticas, inclusive, para determinadas figuras que o Lula pensou para Brasília, como o Rui Costa. Falo dele tranquilamente, de diversas críticas. No entanto, o Palmeira, ele não é aquela figura que não se justifica estar nesse espaço. Pelo contrário, ele conseguiu algumas eleições muito importantes, inclusive derrubar o carlismo na Bahia, até na prefeitura, onde até hoje a gente tem aí o ACM Neto colocando pessoas, né, da sua confiança, mesmo que essa pessoa tenha ali a operação da Polícia Federal no nome bonitinho, que recebeu dinheiro lá não sei quando, não importa quem é a pessoa, o carlismo na prefeitura ele ainda impera, e a única pessoa que conseguiu fazer isso foi justamente a Lídice da Mata, que tinha como marqueteiro o Sidônio, que conseguiu interromper essas vitórias aí do carlismo em um momento muito difícil, quando o ACM, avô, cabeça branca, cacique, do PFL ainda estava vivo. Então, assim, é só um dos feitos que ele teve para a gente entender que ele, de fato, tem um know-how muito grande na área de comunicação e de marketing político. Eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria, né, chamar a matéria, que traz um pouquinho sobre o cenário, né, sobre o currículo do Sidônio. A gente comenta mais sobre ele daqui a pouquinho. Bora lá. No nosso site, um perfil de quem vai assumir esse cargo, né, de ministro da SECOM, e aqui ele traz um pouco do perfil, né, do currículo do Sidônio, que substitui Paulo Pimenta na pasta. O gaúcho foi trocado depois de sucessivas reclamações do presidente envolvendo a comunicação. A principal crítica do presidente Lula é que os feitos do governo não chegam à população. Sidônio deve dar um rosto mais publicitário à comunicação do governo, com carta branca para influenciar, inclusive, em outros ministérios. É esperado que ele atue da mesma maneira com que vem colaborando com o governo, buscando melhorar a imagem da gestão frente à opinião pública, de olho em 2026. Responsável pela campanha, ele nunca se afastou do governo.
A agência dele prestou serviços para o PT e ele também funcionou em diversos momentos como consultor de Lula e de ministros, o Haddad é um deles, para pronunciamentos e anúncios. O Sidônio é formado em engenharia, baiano, ele está ligado a movimentos sociais de esquerda desde os anos 1980. Participou da primeira campanha eleitoral de 92, ao lado da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, candidata à Prefeitura de Salvador. Ela derrotou o carlismo e ao PT está ligado desde 2006, quando ajudou a inaugurar o ciclo de vitórias do partido também na Bahia. Ele fez a eleição e reeleição de Jacques Wagner, hoje senador, em 2006 e 2010, e do sucessor dele no governo do estado, o hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa, em 2014 e em 2018. Em 22, com a indicação de Wagner e Rui, ele foi escolhido por Lula para a campanha de retorno ao Planalto. Sidônio e equipe focaram nos programas do horário eleitoral gratuito e nas incursões para televisão, rádio e internet. Ele também ajudou a preparar o então candidato para os debates. Embora convidado, decidiu não seguir oficialmente no governo, mas nunca se afastou de Brasília, como já dissemos. Em agosto, lançou um livro com peças da campanha em Brasília, com a presença de Lula e da cúpula do governo. Já cotado para a SECOM, ajudou também nos ministérios, foi ele o responsável pela produção do discurso de Haddad, que anunciou a isenção do imposto de renda para até R$5 mil, junto ao anúncio do corte de gastos. Ele também esteve presente naquele vídeo do final de ano, em que o presidente Lula fala ao lado de Gabriel Galípolo, que é o novo presidente do Banco Central, às vésperas de ele assumir essa função. Raquel, essa história... Então ele já estava ali, né? Já estava ali atuando faz um tempo, né, Dai? Quer rodar até mais um pouquinho? Exato. A gente vai rodar mais um pouquinho, mas exatamente, ele estava atuando já tem um tempo. Inclusive, ele participou da campanha de Lula de 2022. Ele assumiu essa parte aí da comunicação de Lula em 2022. Então, ele também tem... E foi uma campanha muito bonita de comunicação, foi uma campanha muito bonita que atingiu determinados pontos em um momento contra o bolsonarismo muito forte e fake news, né? Uhum. Do anúncio do imposto de renda, da isenção, causou um ruído grande, né, com o mercado financeiro. Olha, Diego, eu acho que um episódio é muito pouco para a gente tirar isso como, né, qual vai ser a experiência do Sidônio Palmeira, ele tá, né, vai estar começando no cargo, né? Aquele episódio especificamente, o fato dele ter sido feito ao mesmo tempo do ajuste fiscal foi muito ruim, o timing foi péssimo. Né? As pesquisas depois mostraram que a população, sim, lembrava do reajuste da tabela do imposto de renda. Mas aquilo não deveria ter sido feito ao mesmo tempo. Você teve algo truncado, mas aí eu acho que não é culpa do anúncio, é a culpa da decisão de ser feita ao mesmo tempo, e essa decisão foi do Lula, foi do próprio presidente. Pronto, Ana. Era isso aí, eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque muitas pessoas podem até falar sobre exatamente isso. Mas ele fez aquele texto, um texto que foi ruim, e não. A gente também, às vezes, tem algumas decisões que são tomadas por terceiros, e acaba que quem leva a culpa, muitas vezes, é quem está ali na linha de frente, né, um assessor, etc. e tal, mas essa decisão não foi puramente do Sidônio. O texto foi muito bom, mas, de fato... Mutada, Daiane. Perdão, eu estou me mutando sozinha. Pronto. Eu vou passar o mouse. Mas essa opção de você fazer esses dois anúncios ao mesmo tempo é uma opção, de fato, que foi muito equivocada, porque a gente imaginava que uma elite que a gente já conhece, que é uma elite que não gosta de ceder em absolutamente nada, não iria querer que uma pessoa, né, que aquela pessoa que ganha até 5 mil, que tivesse essa isenção. Então, de fato, foi uma decisão ruim. Mas o Paulo Pimenta, ele é uma pessoa que pode dar uma cara nova, sim, para essa comunicação do governo. A gente já tinha algumas críticas aí do Lula, inclusive a gente comentou aqui no momento em que o Lula sofreu a queda e depois ele precisou passar para nova cirurgia agora no final do ano. A gente comentou que a equipe, né, a equipe médica, ela não sabia como se posicionar. A gente teve um anúncio do próprio Pimenta de um lado, que não dialogava com a equipe médica, o microfone sem funcionar, um texto muito técnico, e os jornalistas também não conseguiram. Foi um caos, literalmente, a coletiva de imprensa foi um caos.
Então, esse olhar um pouco mais atencioso e voltado agora para um marketing, para a publicidade, pode fazer essa diferença. Então, só para pontuar, como eu já falei, de pontos importantes, né, só para a gente trazer alguns pontos importantes, a gente tem a campanha eleitoral que hoje é deputada estadual Lídice da Mata, mas ela foi candidata à Prefeitura de Salvador, pelo PSDB, em um momento que o ACM, Antônio Carlos Magalhães, estava vivo, cabeça branca, cacique, ali desde do Partido da Arena, apoiando a ditadura militar, depois o PFL, que depois virou DEM, que depois virou, e que hoje é a União Brasil, né? E é um partido que até hoje é extremamente forte, e liderado hoje pelo seu neto, o ACM Neto, e nesse momento, ali em 92, a gente teve uma mulher assumindo a Prefeitura de Salvador, que foi algo que não se esperava, uma derrota ao carlismo, foi uma derrota histórica e uma derrota que, de fato, uma mulher na Prefeitura, naquele momento, não mais foi visto como oposição a um governo tão forte à época. E depois ele conseguiu refazer esse feito, também derrotando o carlismo, colocando Jacques Wagner no governo. E, Ana, eu vou te dizer uma coisa, aqui na Bahia, ninguém imaginava que o carlismo fosse perder, porque a gente passava por um processo de Rui Costa, de Paulo Souto e César Borges. Paulo Souto e César Borges, saía um, entrava outro, e eram afiliados, né, apadrinhados do ACM avô. E aí, quando o Wagner chegou para essa disputa, não vai ganhar, nunca vai ganhar. Quem é esse homem? Chamou ele aqui na Bahia de galego. Quem é esse homem? Ele nem é da Bahia, etc. e tal. E por aí foi durante um bom tempo, e ele não aparecia na frente de nenhuma pesquisa. E o Jacques Wagner foi lá e ganhou. Se eu não me engano, ganhou o primeiro turno, contrariando todas as pesquisas, todas as estatísticas. Foi reeleito, depois colocou o Rui Costa, que também não era tão conhecido aqui, que vinha da base dos sindicatos, né, da base dos metalúrgicos, também foi reeleito e conseguiu, inclusive, eleger o Jerônimo Rodrigues, que também é um governador, inclusive é um governador que quem é militante conhece, mas a Bahia inteira não conhecia, foi um péssimo secretário de educação, inclusive, mas foi eleito como governador justamente pela força desse grupo que se consolidou aqui na Bahia nessa última década. E a gente vai dizer que, sim, o Sidônio ele tem esse perfil e é muito importante a gente ter uma pessoa que pensa à frente, que consegue avançar, que consegue comunicar. Mesmo que as figuras não sejam aquelas figuras ideais, mesmo que tenham erros, mas a gente tem uma questão aí de conseguir comunicar. E a gente, infelizmente, na direita, tem um grupo muito forte que consegue comunicar, nem que seja com fake news, o que é um erro. E aí, por que a comunicação inadequada, uma comunicação falha, uma comunicação mentira, chegam no WhatsApp daquela senhorinha ali do interior do estado, daquela senhora que está ali já aposentada cuidando dos netos, que faz com que mobiliza que essa senhora saia da sua casa e vai fazer um acampamento para defender uma ideia que muitas vezes ela nem acredita de verdade, mas o que mobiliza essa pessoa e o que não está mobilizando do outro lado. Então, para mim, foi uma decisão muito acertada essa modificação do Lula. A gente precisava mesmo fortalecer as decisões do governo. É isso, Ana. Eu tinha um vídeo da Lídice da Mata falando sobre uma ação que ela fez, mas acho que não precisa, porque era só para a gente pontuar uma coisa. A Lídice da Mata, por exemplo, fez programas de políticas públicas que até hoje fazem a mudança na vida das pessoas. Um desses programas se chama Cidade Mãe. E qual é o foco da Cidade Mãe? Era você fazer um processo ali de resgate de pessoas em situação de rua. Vamos lá lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente ele veio ali no começo de 90. E nesse ECA, né, que protege crianças e adolescentes, o Estado ele é responsável por proteger crianças e adolescentes, mas até hoje a gente tem o Estado protegendo crianças e adolescentes apenas quando essa criança e adolescente já está como infrator, ingressando ali numa instituição como a Fundação Casa. O Estado ele não cuida dessa criança ali quando ela está em situação de rua, ou quando ela está num lar de vulnerabilidade social, quando ela está ali numa situação de semi-rua, que muitas vezes é aquela criança que é agredida, ou que passa o dia inteiro pela rua, e não tem para onde ir. Então, a Fundação Casa é justamente uma instituição que acolhe menores em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, e dá todo um processo educacional, pedagógico, cultural para esses jovens. E até hoje essa fundação existe, sucateada, logicamente, porque não é de interesse de determinados grupos fortalecer esse campo da sociedade, né? Mas foi um projeto que foi criado lá em 90 com Lídice da Mata. Então, é por isso que é importante a gente entender
como a esquerda ela pensa na sociedade, mobiliza a sociedade como um todo, e por que a gente defende tanto determinados projetos. Não são pessoas, são projetos, porque esses projetos modificam realmente as vidas e podem melhorar a sociedade. É isso, Ana. Muito bom, Dai. Eu gosto como você traz uma leitura dessa situação que vai muito além do que a gente está olhando na comunicação do governo, para entender, né, de onde vêm esses personagens e o que eles estão fazendo ali. Uma coisa que o nosso chat levantou aqui são 2 pontos, na verdade. O primeiro é que já faz muito tempo vem se criticando a comunicação do governo, né, desde o começo. E aí o pessoal levantou a questão, assim, pô, levou 2 anos para resolver esse problema, né? 2 anos para conseguir resolver. Eu até consigo entender, gente, porque não é só trocar uma função, né? Tem todo um jogo político e numa posição tão importante quanto, né, a posição da comunicação, não é tão simples assim fazer uma movimentação dessa, né? Então leva realmente um tempo para que você consiga fazer uma mexida tão séria assim. E também tem o timing político de fazer essa mudança agora, nesse momento, no momento em que a gente, né, não tem como não dizer isso, que a gente está começando uma virada para começar a pensar na próxima eleição, né? Mais fortemente, porque pensar na próxima eleição, todo mundo está sempre pensando, né? Então, assim, acho que, para mim, eu acho que é compreensível, assim, o timing da coisa. E, de fato, assim, a comunicação do governo Lula tem sido criticada, né, desde o começo, assim, principalmente por não compreender a realidade da internet, das mídias digitais, enfim, né? Eles estão tentando, né? Mas, assim, como um todo, né? A gente tem muita comunicação boa, né, na comunicação digital do governo também, mas como um todo, no geral, a orientação geral da comunicação do governo, ela é muito mais tradicional, né? Ela abre concessões para o digital, mas ela é muito mais voltada ao tradicional. Então se espera que nesse momento a gente consiga, né, pegar uma onda um pouquinho melhor aí, não que, né, que eu acho que vá desembocar tudo para o digital, mas talvez a gente consiga mudar um pouco o tom num dos pontos que tem sido bastante criticado, né, nesse governo. Veremos, espero que venham perspectivas boas aí, até porque a gente precisa bastante. Ficamos por aqui, Dai? De fato, ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos no nosso plantão de hoje. Bora!